Está no ar, estourando a bolha. Agora, na terceira parte da nossa entrevista, a gente quer saber um pouco da história do professor. Como você foi de engenheiro a paleontólogo? Conta brevemente, assim. Bom, engenheiro agrônomo, né? Engenheiro agrônomo. Então, vamos voltar lá. Desde o tempo do ensino médio, a vida inteira tive muito interesse por plantas. Isso tem a ver com o fato que tinha uma avó que gostava muito de plantas e eu cresci com ela, indo no mato, vendo plantas. Então ela era uma verdadeira naturalista, né? Uma mulher analfabeta, mas tinha um conhecimento de plantas que era uma coisa fantástica, né? Então a influência dela, assim, eu comecei a desenvolver essa paixão por plantas, né? E quando chegou a época de fazer faculdade, eu fui morar com uma família nos Estados Unidos, aquele intercâmbio de morar com uma família. E daí que eu entendi que o que eu gostava mesmo era ecologia vegetal. Quando eu fui lá para o norte dos Estados Unidos, me deparei com aquelas florestas de pinheiros e toda aquela coisa da floresta da América do Norte, eu percebi que a minha questão pelas plantas passava obrigatoriamente por ecologia vegetal. E no Brasil, naquela época, não tinha ecologia muito bem definida. Aí eu voltei desse intercâmbio e peguei o currículo da biologia aqui da USP, do IB, e peguei o currículo da agronomia de Piracicaba. Daí eu percebi que Piracicaba, a USP de Piracicaba, o curso de agronomia, dava uma visão mais do ambiente, quanto que aqui eu sentia que na época era mais esse organismo, né? Planta, animal e fungos e sei lá, né? Então eu falei, não, eu preciso do ambiente, preciso entender de solo, preciso entender disso. Então foi aí que eu tomei a decisão de ir para a USP de Piracicaba em vez de ir para biologia. E daí terminou a graduação, resolvi estudar a área de ecologia, daí eu resolvi ir para os Estados Unidos, eu tinha tido aquela experiência com aquela família, eu gostei muito de lá, me dei muito bem, eu já tinha um conhecimento bom de inglês, então naquela época não tinha internet, você escrevia cartas para as pessoas, demorava um mês para chegar uma resposta, e comecei a trocar cartas com professores americanos, falaram, olha, eu gostaria de estudar aí, eu fiz um ano do colegial aí, tal, eles falaram, manda o seu currículo, manda isso. Comecei a trocar dados e de repente eu percebi que tinha 3 universidades que podia fazer o curso, daí uma delas me deu uma bolsa, peguei, fui embora, fiz o mestrado em ecologia vegetal, daí comecei a me interessar por os microfósseis, foi nesse mestrado. Eu fui lá com o objetivo e no fim mudei. Daí me interessei mais por reconstituição de clima, variação de como o clima afetou a paisagem, tudo isso que é o que eu faço hoje. Fiz o mestrado, daí fui para uma outra universidade americana fazer o doutorado, me envolvi com essa área que eu trabalho até hoje, depois resolvi fazer um primeiro pós-doutorado com o meu próprio orientador, ele tinha uma história interessante, ele foi trabalhar no Panamá, dentro da área do canal do Panamá, que naquela época pertencia ao governo americano, né? Lá tem um instituto de pesquisa que pertence ao governo americano, que é o Smithsonian, né? E estava dentro da área militar. Ele falou, Paulo, por que você não vem e faz seu pós-doc comigo mesmo? A gente continua trabalhando com o Brasil, com a Amazônia. Já estava trabalhando com mudanças na Amazônia. Daí, mudando os grãos de pólen em sedimento, daí fui. Foi uma experiência incrível, porque a gente estava no instituto e de repente passava um tanque de guerra, aqueles americanos do exército. Foi uma experiência muito bacana, estar dentro de uma área militar. Daí os meus amigos sempre falavam que achavam que eu era espião do governo americano. Eu falei, não, gente, estou fazendo palinologia, trabalho com microfóssil. Mas você está numa área militar? Eu falei, o que eu vou fazer? O instituto está lá. E era legal, eu tinha direito de usar o correio militar para fazer remessa de material. E, não sei, meus amigos na época achavam que eu era espião americano, que eu era pago pela saber lá, essas coisas de amigo, né? Podia ser da máfia italiana. Daí terminou. Daí eu terminou aquilo, daí eu fui para Chicago trabalhar, fazer o segundo postdoc, trabalhar com a Amazônia. Eu gostava, fui para Chicago trabalhar com a Amazônia. Tá tudo certo. Daí eu me tornei funcionário do museu e tal. Eu ainda continuo tendo vínculo com eles, até semana que vem eu tô lá de novo, vou ficar um mês lá com eles. Então,
daí começou. Então, da agronomia, esse amor pelas plantas, transformou em amor pelo estudo de clima e vegetação. E daí como que entra paleontólogo, né? Daí teve um concurso aqui no Instituto de Geociências para paleontologia. Acontece que o estudo de palinologia aqui no Instituto de Geociências está dentro da paleontologia. Então, eu não sou assim paleontólogo, né? Eu falo assim, eu sou micropaleontólogo. Então as pessoas falam, você é paleontólogo, você trabalha com dinossauro. Eu falei, não, eu não trabalho com dinossauro, eu trabalho com coisas fósseis microfósseis, né? Então, Contemporâneos aos dinossauros. então eu falo assim, o melhor de me falar, o Paulo é paleontólogo, não, o Paulo é micropaleontólogo, né? Esse seria o termo mais fácil. O que também não deixa de ser uma Não, paleontologia. é uma paleontologia. definição. Não, eu dou disciplinas de paleontologia, né? Mas tá aí então esse vínculo, né, da agronomia até chegar à paleontologia, né? E você disse que é sócio, não sei como fala, associado ao museu. Eu sou, o meu título é Research Associate, então eu sou associado de pesquisa, pesquisador associado. Qual museu? Museu de História Natural de Chicago. Que é o de Uma Noite no Museu. Tem uma noite no museu que tem o Tiranossauro Rex. Por sinal, eu estava trabalhando no museu quando foi comprado o Tiranossauro Rex. Que incrível. Eles pagaram, o meu coorientador, o meu orientador do postdoc é uma pessoa que fez a negociação. Ele pagou 8 milhões. Ele, é lógico, é dinheiro do museu. Dinossauro. 8 milhões de dólares para a mulher que chamava Sue, né? É por isso que o dinossauro chama Sue. Porque a dona, ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos, o fóssil é do dono da terra. No Brasil não, o fóssil é da União. Se descobrir um dinossauro no seu quintal, você não é dono. É a União que é dona. Então eles vão pegar, vão levar e trazer para um instituto de pesquisa. Lá não, lá o dono vende como qualquer coisa que ele tem. E ela vendeu a Sue. Mas 8 milhões era uma coisa 8 bem milhões, cara. 8 milhões de dólares. Olha Fez que a coisa, vida. é um museu fantástico. Lá nesse museu tem o terceiro herbário do mundo, quer dizer, a maior coleção de plantas secas, né, prensadas, é o terceiro do mundo. Tem 3 milhões de plantas prensadas lá. E é uma das maiores coleções de plantas brasileiras fora do Brasil, é lá. Então, para mim, muitas vezes é mais fácil estudar plantas brasileiras em Chicago, porque lá, como eu sou pesquisador associado, eu posso fazer o que eu quero, trabalhar. E aqui é difícil, eu tenho que passar por vários filtros até chegar na planta. Então Você já escalou o T-Rex? escalar o T-Rex? Andar de cachorrinho em cima dele? Eu não posso chegar muito perto dele. Ele é todo protegido. O que fica exposto é Na uma entrada réplica. do museu. É uma Não. réplica. É o original? É original, só o crânio que não. O crânio. O crânio era tão pesado que ia detonar toda A a estrutura. Então o crânio está na parte científica separada. Mas O que está embaixo é a réplica do crânio. Professor, além de engenheiro e paleontólogo, a gente também fez nossas pesquisas aqui e a gente viu que você também fez jornalismo. Como que foi essa parte da sua vida? O que você estudou? O que aconteceu? Uma época que eu estava trabalhando numa universidade particular, eu trabalhava de manhã e de tarde, cumpria minhas 8 horas e eu resolvi estudar jornalismo. Eu tenho uma história longa com o jornalismo, porque meu pai era jornalista e meu avô também. Então eu tenho meio que no sangue, não sei, uma coisa com jornalismo, né? Gene jornalístico. Não sei, apesar que eu acho que eu não tenho o faro jornalístico que meu pai tinha. Mas daí o que estava acontecendo na época é que a National Geographic tinha aberto um escritório em São Paulo. E a Scientific American também. Daí quando abriram essas duas revistas, eu pensei, puxa, tá abrindo um nicho no Brasil para jornalismo científico, né? Daí eu comecei a falar assim, puxa, seria bacana, né? De repente fazer um curso de jornalismo. Sem contar o pessoal que eu trabalhava, eu não contei, eu fazia à noite, ia sair do trabalho, pegava o ônibus, saía lá de Guarulhos, ia até a Avenida Paulista, fazia o curso na Faculdade de Jornalismo na Casper Libero. Casper Libero por quê? Casper Libero foi uma pessoa que criou o jornalismo no Brasil. Ele nasceu em Bragança Paulista, minha cidade natal. Então, em Bragança, o nome Casper Libero tem um peso grande. Então, para manter a tradição, meu pai conheceu o Casper Libero, meu avô principalmente conheceu o Casper Libero.
vou fazer lá na Casper Libro, na Avenida Paulista. E foi uma decisão boa, porque na época a Casper Libro tinha professores renomados, né? Pessoal famoso dos grandes jornais de São Paulo, da televisão. Foi muito bacana. E daí, então, o que valeu a pena? Valeu a pena a questão da redação. O curso de jornalismo, lógico, preza muito a redação. E eu melhorei muito a minha redação no momento que eu fui fazer jornalismo. Então, era obrigado a fazer muitas redações. A quantidade de redação que a gente fazia é uma coisa fantástica. Então, hoje aprendi muita coisa. Eu estava mencionando o professor Clóvis, né? O Clóvis de Barros, foi meu professor. Foi uma das mais fantásticas que eu conheci na vida. E muita coisa. Eu lembro uma aula que ele deu de sistemas. Quando ele me deu aquela aula de sistemas, eu falei, nossa, eu posso aplicar isso para biologia, ecossistema. Eu peguei todo o conceito dele e joguei para a sala de aula, dando aula de ecossistemas. Então eu comecei a fazer um cruzamento das ciências humanas e a ciência, vamos dizer, as ciências biológicas, que foi sensacional, que eu não faria se eu não tivesse tido essa aula com o Clóvis de Barros, né, que foi professor daqui da ECA, né? Então, foi muito legal. Nessa questão de redação, uma questão, tive um professor fantástico de redação, e ele queria que a gente também desenvolvesse técnicas de redação científica, justamente porque na época estava tendo esse nicho em São Paulo de jornalismo científico, né? Então ele falou assim, olha, imagine você vai escrever um texto para a revista FAPESP, esse texto para a Scientific American, esse texto para um jornal mais popular. Então, esses níveis de linguagem, foi muito bacana. Eu acho que me ajudou muito e também conheci pessoas que me ajudaram a melhorar a redação, e hoje eu passo para meus alunos técnicas de redação que eu aprendi no jornalismo. E a gente não aprende na geologia, você não aprende não aprende na biologia. Então eu uso técnicas do jornalismo. Os alunos têm muita dificuldade de escrever. E tem técnicas que ajudam a gente a melhorar a redação, a escrever legal. Então eu uso os meus alunos conhecem tudo isso. Tem uma técnica que eu uso com eles direto. Ó, você fez tal coisa antes de começar a escrever? Então tem umas etapas. Então o jornalismo é muito legal, muito bacana. Para mim foi sensacional. Nossa, nem me falha. E a gente tá entrando nessa brincadeira aí, né? Então, mas é um jornalismo não redação que nós fazemos aqui, né? É uma parte... Sim, eu fiz as disciplinas também de rádio, eu adorei rádio. Nossa, adorei rádio. Televisão eu já não gostei. Não me dei bem com o esquema de... Nós éramos obrigados a fazer programas de TV, programas de rádio e equipe, né? Lógico. O rádio, sempre, a redação, a parte escrita e rádio eu me dei bem. Televisão requer um outro tipo de perfil, né? Deixa pro seu irmão gêmeo a televisão. A televisão tem toda a questão da aparência, do visual também, complicado. Bem, né? Al Pacino, né? Mas é complicado. A televisão eu achei mais complicado. Não sei se você viu alguma disciplina, alguma coisa específica para desenvolvimento de textos científicos. Qual é a diferença, qual o público que você tenta atingir, como você atingir determinado público para um texto científico? Eu me interesso muito por essa questão, até por sinal, recentemente, o ano passado nós tivemos a visita do professor Volpato, que é o grande nome no Brasil, né? Acho que é Gilson o primeiro nome dele. Volpato, ele é professor da Unesp, ele é o grande nome hoje em redação científica, ele dá várias palestras. Então, aquele deu ano passado aqui na USP, foi no auditório do IO, com 600 pessoas. Eu recomendo os livros do professor Volpato para quem está interessado em melhorar a redação científica, né? E essa é uma dificuldade. Eu conheço muitas pessoas que fizeram mestrado, doutorado e não publicaram o seu trabalho porque tem dificuldade com redação. Isso é uma coisa que vem lá desde o ensino médio, né? A gente não vê esse problema tanto vamos dizer, as universidades americanas, por exemplo, onde eu passei muito tempo estudando, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu vejo que lá tem muito mais redação nas disciplinas. O aluno escreve muito mais, aqui ninguém escreve nada. Raramente é a primeira prova, a segunda, média, final, no máximo um seminário, mas é oral. Então eu não vejo redação. Então, por sinal, você dá uma prova, você percebe que os alunos têm dificuldade de redação, né? E eu não sei, de repente alguma unidade da USP tem uma disciplina mais voltada para isso, né? Na pós-graduação, lá na GeoC já teve cursos de redação científica, porque todo mundo reconhece que é uma grande dificuldade, né? E tem técnicas. No curso de jornalismo, como eu falei, pelo menos esse que eu fiz há vários anos atrás lá na Casper Libro,
tinha um professor que treinava você a escrever para diferentes públicos, né? Um público bem técnico, um público mais ou menos e um público nada técnico, né? Assim, Leigo. um leigo em ciência, né? Então, é um problema sério. Eu acho que é difícil, porque hoje, com a internet, o jovem tende a não querer escrever mais, né? A linguagem está telegráfica, né? Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu mesmo, quando estou fazendo texto no WhatsApp, eu uso uma linguagem que, né, não dá para usar no dia a dia, né? Exatamente. Tudo tem seu local, né? Você tem que pensar, quem está lendo, né? É uma pessoa que comunga do mesmo vocabulário que eu ou não, né? Mas, então, é um problema sério. Eu acho que é um grande atraso da universidade brasileira é a falta de redação. Porque nós não estamos... recentemente eu vi uma notícia assim. O Brasil está com dificuldade de contratar pessoas prontas para exercer um trabalho de ponta, de liderança, pela falta de redação. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. Então a pessoa pensa, não, eu vou aprender a técnica e vou para o trabalho. E não é, você tem que escrever um memorando, você tem que mandar o diretor pede um relatório. Eu não consigo imaginar uma profissão que não exija, de alguma forma, redação. Boa redação. Todas precisam de redação. Uma comunicação. Para comunicação. Infelizmente, a maior parte da relação ela tem que ficar registrada no papel. Então eu vejo um grande problema os alunos cada vez mais sentirem menos necessidade de escrever. Depois chega lá no mundo real. Vou dar um exemplo bem clássico que eu escuto muito a Rádio CBN, eu gosto muito de um programa do Max Geringer, é um cara que fala sobre o mundo corporativo. O motivo que eu escuto isso é porque o mundo corporativo tem muita similaridade com o mundo acadêmico. E ele falou uma coisa assim, que era uma grande empresa aqui em São Paulo procurando pessoas top. E fizeram várias entrevistas, chegaram 10 pessoas e não conseguiam separar esses 10, não tinha mais elementos para achar o cara, né, que eles queriam. Daí ele fala assim que aconteceu, isso é fato real. A empresa resolveu fazer o seguinte, resolveram chamar os 10, eles entraram numa sala, tinha um lápis, uma borracha, um papel, uma folha em branco, uma A4, e todo mundo sentou, daí puseram assim, escreva o que você está vendo. Essa era a pergunta. Olha como se separaram, isso é o Max Geringer falando, né? Então um cara falou assim, bom, eu vou escrever, eu tô vendo uma folha de papel. Então ele começou a contar sobre a origem do papel no Egito, na China, da celulose, tal, né? E esse cara não ganhou emprego. Sabe quem ganhou? Quem falou que estava vendo. O cara que escreveu assim, eu vejo aqui o meu futuro, onde eu desempenharei essa função, tal. Também vejo que nessa firma poderei fazer isso. O cara tem uma redação. O outro tinha uma redação técnica, muito técnica. Olha só que coisa, né? A redação separou pessoas. Imagina um emprego de alta competência, não, imagina um grande emprego, né? Então veja a importância da redação, né? A redação é fundamental e nós não estamos treinando os nossos alunos a escrever. Esse é um problema do meio de exatas. Né? E o Brasil todo, não é o USP, não é... assim, eu vejo um papel. Eu vejo um papel. E muitos, a maior parte escreveu... eu lembro que ele falou isso, a maior parte dos 10, acho que 8 escreveram isso. Eu vejo uma folha de papel, formato A4, tanto por tanto. Acabou. A técnica, a redação vai... Né? Imagina que aquela pessoa teve uma redação, teve técnica de redação. No momento que ele elaborou, né? Contou ali tudo o que ele planejava, bem escrito, bem elaborado. Então, olha só, né? Como a escrita afeta a nossa vida. Né? E o jornalismo foi fundamental para mim foi. Para isso, para desenvolver esse... Para desenvolver e melhorar a minha redação. Não estou dizendo que eu escrevo, o Paulo escreve super bem, não é isso. Eu sinto que melhorei muito, ainda tenho que melhorar? Tenho. Sempre estou tentando melhorar a minha redação. Uma forma é eu passar para as pessoas, por favor, o que você acha? Você acha que uma pessoa que não consegue... Eu faço isso com os meus alunos, quando eles me entregam um trabalho, eu faço assim, olha, eu vou ler isso aqui, não é o Paulo que vai ler. Eu tenho que me distanciar e pensar que eu sou uma pessoa que não entendo nada de ciência, porque se eu entender... Então, eu tenho uma aluna entregando um relatório para a FAPESP, eu falei, não, o revisor, possivelmente ele não sabe nada, nem o que é um grão de pólen. Então,
Vamos escrever de uma forma que qualquer pessoa entenda. Eu acho que passa por aí, né? A questão da comunicação, né? É assim que a gente divulga a ciência. Exatamente. O que vocês estão fazendo é uma forma de divulgação de ciência, né? É o que a gente busca. E que é muito importante, que pouco valorizado no Brasil, né? Então, eu dou parabéns para vocês porque é uma coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. Muitas vezes, uma pessoa que está escutando pode até mudar a vida dela, né? Falar, não, achei interessante tal disciplina. Não. Né, então, porque por falta de informação, muitas vezes as pessoas se sentem vazias na vida delas, não sei dizer. Exatamente. E é gozado que no mundo cheio de informação, com tanto recurso de informação, ainda nós sofremos disso, né? Da falta de informação, né? Não, e quanto mais formas de... Eu tinha um professor que falava isso, que quanto mais formas de comunicação a humanidade criar, menos nós vamos nos comunicar. E eu acho que é bem por aí mesmo, né? Torre de Curioso, Babel, né? isso. Enfim, professor, muito obrigado Eu por agradeço. essa entrevista Parabéns aí pra incrível. vocês. Foi Legal. sensacional, Puxa professor, de vida. verdade. A gente Bacana. não falou nada porque era só escutar você. Eu falo muito, sou muito tagarela. Clóvis 2.0. Não, o Clóvis é insuperável.